Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral. Já estou recebendo aqui o professor Paulo Bacelar, advogado da área previdenciária, para esclarecer a sua dúvida encaminhada ao longo desta semana à nossa produção sobre os benefícios da Previdência Social. A primeira dúvida, professor Paulo Bacelar, é da Rosângela em Baturité. Ela diz o seguinte: fui à justiça para receber a pensão por morte para dividir com a outra mulher. Recebi 2 meses. A juíza foi favorável a mim, mas ela assinou que estão em ambas as partes. O que significa isso, professor Paulo Bacelar? Tem perigo de eu vir a perder a minha pensão? Não, Luciano, isso significa que o benefício está desdobrado, ou seja, está recebendo uma ex-esposa, possivelmente, e a atual companheira do falecido, e aí, caso a ex-esposa tivesse comprovado a dependência econômica, e ela sendo a atual companheira, provando a união estável, aí esse benefício é dividido pelas duas partes e esse benefício se diz que ele está desdobrado, ou seja, está partilhado com 2 pessoas. Professor Paulo Bacelar, e nesse caso, quando é que a mulher ou o marido, quando é que esse companheiro ou essa companheira herda a pensão por tempo indeterminado? A partir a data do óbito, Luciano, hoje vai ser primordial. Então, se a data do óbito for posterior a janeiro de 2015, que foi a data da medida provisória 664, que gerou a lei 13.135, que garantiu a pensão por morte para companheiro e cônjuge, por um período determinado, dependendo da idade dela. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, uma pessoa que tenha 20 anos de idade e o marido falece, ela só vai ter direito à pensão por 3 anos. Que ela tem somente 20 anos de idade. Mas se ela tiver 45 anos de idade, essa pensão será vitalícia. Então, para óbitos a partir de 2015, a pensão será vitalícia para cônjuge ou companheira, se ela tiver, ela ou ele, né, o dependente que ficar com a pensão, se tiver mais do que 45 anos de idade. Bom esse esclarecimento, e para você, ouvinte, internauta, é importante também outro detalhe: só herda a pensão quando o companheiro, a companheira ou o pai, no caso de filhos menores de idade, são contribuintes da Previdência Social. Silvia, em Sobral, gostaria de saber: tenho 18 anos de contribuição, fiz 60 anos em 2021 e quero saber quando terei direito à minha aposentadoria. Está bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? Mais ou menos, Zenon, porque ela teria que ter 60 anos de idade, ou 61 anos de idade, em 2021. Se ela não tiver 61, se ela fez 60 anos agora em 2021, ela precisa completar os 61 em 2021 para ter direito à pensão agora, à aposentadoria agora, porque ela já tem o tempo mínimo. Se ela fizer somente o ano que vem 61 anos, já não se aposenta também, porque o ano que vem vai ser 61 anos e meio. Então, se ela fizer aniversário de 61 anos no primeiro semestre do ano que vem, ainda dá tempo dela se aposentar no ano que vem, porque ela terá que ter 61 anos e meio. Se ela não completar os 61 anos e meio em 2022, aí ela somente terá direito à aposentadoria quando completar 62 anos de idade, que será em 2023. Pegou a dica, dona Silvia? Então faça os cálculos e prepare os documentos, porque na hora de bater a porta do INSS, sem burocracia, a senhora, com todas as informações em mãos, vai encontrar um caminho mais curto para garantir a aposentadoria. Eu vou continuar em Sobral, professor Paulo Bacelar, porque tem também a dona Maria em Sobral, que nos acompanha pela FM Ecoa 91.3. Sofri uma paralisia na minha perna quando tinha 2 anos de idade. Fiquei com sequela e recebi benefício por 16 anos. Mas há 15 anos o benefício foi cortado. Trabalho há 14 anos, contribuo há 14 anos para a Previdência Social, mas não aguento mais. Minhas forças estão acabando. Sinto muitas dores. Posso recorrer? Ou seja, ela quer saber se pode ficar no auxílio ou pode antecipar o pedido de aposentadoria por invalidez, professor Paulo Bacelar. Luciano, se ela teve esse problema de infância e é o problema que ela tem hoje,
é referente a essa paralisia que ela teve na infância, ela não terá direito à aposentadoria porque ela já começou a contribuir com esse problema. A não ser que tenha vindo um agravamento, que pode ser o caso também. Um agravamento dessa doença e aí ela ficou incapacitada a partir de agora. Porém, ela está enquadrada pela Lei Complementar 142, que é da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, se ela tem deficiência desde criança, então todo o período que ela contribuiu, ela está contribuindo como deficiente. Então, para o deficiente, que não pode ser confundido com inválido, ela se aposenta com 55 anos de idade e o homem, se fosse homem, com 60 anos de idade. Essa é a diferença que existe na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, ela precisaria ter 15 anos, né, de contribuição, ela já tem 14, e ter 55 anos de idade, e ela poderia até pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência sem precisar pedir aposentadoria por invalidez. Professor Paulo Bacelar, eu li bem direitinho esse texto escrito pela Dona Maria em Sobral e me veio uma curiosidade. Por exemplo, ela tem 14 anos de contribuição. Esses 16 anos, período em que ela recebeu um benefício da Previdência Social, somaria para efeito de contar o tempo de contribuição e aos 60 anos de idade, 61 anos de idade, pedir a aposentadoria? Luciano, possivelmente esse benefício que ela recebeu foi um BPC, porque ela recebe já teve por causa dessa paralisia na infância. Então, possivelmente, se foi BPC, não contaria para o tempo de aposentadoria dela. Então, professor Paulo Bacelar, a gente continua em Sobral porque a Dona Maria Estela tem uma pergunta e eu acho que a resposta vai ser boa, Dona Maria. Ela diz, tenho 64 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Tanto pode como deve, né, Luciano? Ela já tem aí o tempo necessário para se aposentar, que é 15 anos, e a idade mínima, que é de 61 anos de idade, agora em 2021. Ela já tem 64, então já pode pedir a sua aposentadoria. Você pode mandar também a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mais uma dúvida. Raimunda, em Quiterianópolis, na região dos Inhamuns. Sou viúva, dei entrada na aposentadoria e o pedido foi negado por falta de provas. Eu posso dar entrada outra vez? Eu não sei se ela deu entrada na aposentadoria ou na pensão, né? Porque ela é viúva. Pode ser que ela tenha dado a entrada na aposentadoria mesmo. Vai depender muito. Se ela tiver novas provas, aí ela poderá requerer novamente, porque se ela deu entrada no benefício e vai entrar com mesmas provas, aí possivelmente o benefício será negado novamente. Mas se ela deu entrada no INSS, professor Paulo Bacelar, ela pode reafirmar esse pedido junto ao INSS ou precisa ir à justiça? Se ela for apresentar, ela pode entrar na justiça desse indeferimento, ela não precisa requerer novamente administrativamente. Para requerer na justiça, ela já pode pedir na justiça esse benefício, se caso houver fundamento para a concessão dela. Porque nem todo benefício que vai para a justiça é concedido. Então, a gente tem que ver realmente se a pessoa tem direito ou não aquele benefício. Agora, se ela tiver novas provas, fica mais fácil ela requerer novamente, e aí poderá ser concedido novamente administrativamente. Administrativamente, ela não tem limite, ela pode pedir quantas vezes ela quiser. Professor Paulo Bacelar, a Sandra, nossa ouvinte em Martinópolis, ela faz um relato longo e a mensagem bem extensa vai ser lida agora porque retrata também um drama semelhante ao enfrentado por outras pessoas. A Sandra diz o seguinte: eu gostaria de saber sua opinião, professor Paulo Bacelar. Minha irmã recebeu o Bolsa Família e precisou fazer uma transferência de município para outro. E nessa transferência ocorreu um erro, falha no sistema. E ela tem 2 crianças, uma recém-nascida e está sem receber nada. De acordo com as leis, o que ela poderia fazer, visto que foi um erro? Minha irmã, na hora da transferência, pediu para excluir o marido do cadastro, pois estava separada. Então, eles fizeram, foi um outro cadastro e não a transferência, deixando o código familiar na antiga cidade. Com isso, a minha irmã ficou sem receber até o auxílio emergencial. Isso foi o que o gestor da antiga cidade dela falou. O que eu queria saber, diz a Sandra, professor Paulo Bacelar, é se existe alguma lei que ela possa recorrer em busca dos direitos dela, ou se ela resta esperar, ou só resta esperar por uma decisão do poder público. Não, Luciano, ela pode entrar na justiça, inclusive, contra a decisão, né, do Estado, né, aliás, da União, né, contra a União, por causa
da negativa do auxílio emergencial. Para quem pediu auxílio emergencial e teve esse benefício negado, também você pode recorrer à justiça. Geralmente, Luciano, são valores baixos e é difícil ela encontrar um advogado para fazer. Então é melhor, como ela é de baixa renda, é melhor ela procurar a Defensoria Pública da União para que eles entrem com ação judicial para recuperar esse direito que ela teve negado. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, a Sandra, se ganhar essa ação na justiça, recebe de forma retroativa desde o momento em que foi constatado o erro dos dados cadastrais dela? Sim, Luciano, perfeitamente. Ela vai receber todo o valor atrasado. Rodrigo, em Russas, minha mãe é pensionista há 20 anos, tem 54 anos de idade e gostaria de saber se ela teria direito a se aposentar e continuar com a pensão ao mesmo tempo. Sim, Luciano, a pensão ela é acumulada com a aposentadoria. O que pode ocorrer é uma diminuição no valor da pensão ou da aposentadoria se caso os dois benefícios forem com valores superiores a um salário mínimo. Mas é possível sim acumular pensão com aposentadoria que não irá ter nenhum problema. Agora o Rodrigo, já pensando no presente e no futuro, deixou uma pergunta curiosa e que retrata, professor Paulo Bacelar, a importância do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria na vida do cearense, na vida dos brasileiros. Ele diz o seguinte: eu tenho 16 anos de idade. Com quantos anos eu posso começar a contribuir para o INSS? Com 16 anos é possível a pessoa começar a contribuir como facultativo. E aos 14 anos de idade, para quem é aluno menor aprendiz, né? Aquele aluno aprendiz. Então, para quem quer começar a contribuir que não seja de carteira assinada, pode começar a contribuir como facultativo a começar dos 16 anos de idade. Você tem uma linha direta no Jornal Alerta Geral para mandar a sua mensagem e perguntar ao professor Paulo Bacelar sobre os procedimentos para pedir benefícios ou recuperar auxílios no INSS. É o 085 99273 4353. Neide, em Jijoca de Jericoacoara. Queria saber se minha filha tem direito ainda de recorrer do salário maternidade. Até quando é possível pedir esse benefício? Se ela tem direito ou não, não tem como saber porque ela precisa ser, a mãe, né? Precisa ser segurada da Previdência na data do parto e se for contribuinte individual, autônoma ou facultativa, ela precisa ter 10 contribuições mensais anteriores ao parto, né? O mês do parto. E ela pode pedir o benefício até que a criança complete 5 anos de idade, que é o prazo prescricional para você requerer o salário maternidade. Professor Paulo Bacelar, nos últimos dias o governo federal baixou uma norma estabelecendo, ou melhor, o INSS fez um convênio com as entidades que congregam os cartórios em todo o Brasil para o salário maternidade e a pensão por morte serem solicitados por meio dos cartórios. Essa decisão vai encurtar o caminho e também diminuir a burocracia de quem muitas vezes sofre na fila à espera de uma resposta do INSS para a concessão do salário maternidade ou da pensão por morte? Luciano, eu teria que dar minha opinião aqui pessoal. Eu entendo que poderá facilitar apenas o requerimento do benefício, porque em muitas pessoas ela tem dificuldade de requerer um benefício pelo telefone ou através da internet. Muitas pessoas não têm internet, não têm e-mail, precisa ter um e-mail cadastrado, telefone, para que o servidor possa entrar em contato e caso precise de alguma documentação. Então, ao meu ver, ela tem sim uma desburocratização, porque facilita o requerimento, a porta de entrada do benefício, porém eu fico muito preocupado com a falta de análise, uma análise devida, uma análise prévia, que ela deveria fazer no seu cadastro para não dar nenhum problema no benefício. Porque não é simplesmente você requerer um benefício. Hoje está cada dia mais importante essa análise prévia para que a pessoa não possa ter o seu direito negado por uma falta de documentação ou por alguma informação que você precisa passar para o servidor para ele poder conceder o benefício corretamente. Então, é importante isso, acesso à tecnologia, acesso das pessoas através dos cartórios, que vão fazer um convênio com o INSS, fizeram um convênio com o INSS, mas é necessário que tenha um cuidado muito grande na hora de dar entrada nesses benefícios, porque precisa sempre de uma análise prévia.
Marcelo em Camusim. Eu moro em Camusim, tenho aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e me trato no CAPS. Fui no cartório para me casar e me falaram, professor Paulo Bacelar, que eu não podia me casar porque o governo ia tirar a minha aposentadoria. Eu estou junto com uma mulher há 8 anos e tenho uma filha de 5 anos de idade. Minha aposentadoria é permanente, tenho 43 anos de idade. Qual é a análise, qual é a resposta para o Marcelo, que deixa aqui a dúvida se é a aposentadoria ou o BPC? Luciano, se for aposentadoria, não tem nenhum problema que ele possa casar. Não há nenhuma relação de casamento com o benefício da aposentadoria. O que pode acontecer caso ele não seja aposentado por invalidez e seja um BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é da lei da assistência social, pode ser que ao casar a sua renda familiar seja alterada pela renda da esposa. Então, o INSS pode fazer uma revisão desse benefício, verificar que a renda familiar foi alterada e poderá suspender esse benefício, mas apenas se ele tiver um BPC. Silvana Ribeiro, em Fortaleza, fiz uma perícia e o juiz mandou avisar que o INSS pediu uma audiência. Qual é o caminho, nesse caso, professor Paulo Bacelar, para a Silvana receber ou manter o benefício? Luciano, a perícia médica, quando você é marcada pelo juiz, quando você entra com processo judicial. Na verdade, não é o INSS que vai fazer uma perícia médica. É um juiz que é determinado um perito médico, que é determinado pelo juiz da causa onde ela está tramitando esse processo. Então, ela irá fazer essa perícia médica, o médico irá juntar o laudo que ele fez junto ao sistema, né? O advogado dela irá olhar o laudo, irá se manifestar e esperar a decisão do juiz, que será favorável ou não, dependendo da perícia médica. A Silvana também nos deixou uma mensagem que é estímulo para o jornal Alerta Geral, para todos que fazem o Sistema Ceará Agora de Comunicação. Ela diz: todo sábado estou ouvindo o seu programa, gosto muito, e ainda completa, na semana também. Valeu, Silvana Ribeiro, em Fortaleza. Francineide Melo, em Icó. Comecei a trabalhar no dia 2 de agosto de 1993. Vai fazendo as contas, professor Paulo Bacelar. Eu estou com 28 anos de trabalho e já tenho 52 anos de idade. Gostaria de saber se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. Durante esse período, a minha jornada de trabalho foi de 40 horas semanais. Só teve 8 anos, ou só foram 8 anos, que a jornada de trabalho foi de 20 horas semanais. Será que eu vou ter uma grande perca no salário? Primeiro, professor Paulo Bacelar, essa questão da jornada vai influenciar para efeitos de pedido de aposentadoria? Sim, ela influencia porque se ela tem uma carga horária menor, possivelmente o salário dela também vai ser menor. Então, desse período que ela tiver um salário menor, vai influenciar na sua média de contribuições, porque a pessoa vai se aposentar com base numa média de todo o período contributivo de 94 até hoje. Porém, Luciano, se ela tem 28 anos de contribuição, se ela for, por exemplo, se aposentar por idade, ela pode excluir o que ultrapassar os 15 anos, que é necessário apenas os 15 anos para aposentadoria, ela pode excluir o que ultrapassar de 15 anos daqueles salários menores e ela poder se aposentar com a média melhor, excluindo esses salários que foram menores durante a sua vida laboral. Vilani Moisés, em Baturité. Eu recebo o BPC porque tenho esquizofrenia. Quero saber como é que faço para pagar o INSS e também, ela diz, tenho união estável com uma pessoa aposentada. Em caso de falecimento dessa pessoa, eu tenho algum direito à aposentadoria dele? Ou seja, professor Paulo Bacelar, a pensão? Sim, Luciano, mas ela terá direito à pensão, mas terá que abrir mão do BPC que ela recebe. Ela recebe um BPC, se ela quiser pagar o INSS, ela pode contribuir com o INSS no código de facultativo, que é o 1473, no código de 11% do salário mínimo, e ela irá receber a pensão por morte, caso o marido dela venha a falecer, se ela comprovar a união estável no período de 2 anos. Então é importante, gente, quem tem união estável, ter sempre o cuidado de ter uma prova de 2 anos antes do óbito, né? Então ela terá que ter uma conta conjunta ou prova de mesmo endereço de 2 anos atrás para poder provar que convivia com aquela pessoa pelo menos durante 2 anos. Antônio Carlos, em Boa Vista, gostaria de saber, recebo um auxílio doença há 10 anos, posso pedir uma aposentadoria? Ou seja, pelo que eu entendi, transformar o auxílio em aposentadoria é possível, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, é possível não
transformar, mas pedir um novo benefício. Se ele estiver recebendo auxílio-doença e tiver mais de 15 anos de contribuição e já tiver a idade, dá um exemplo, né? Tiver a idade, ele pode pedir aposentadoria por idade, mas precisa pedir a cessação desse auxílio-doença para ele intercalar com o período de trabalho. Voltar a contribuir e aí pedir a sua aposentadoria. Porém, também, se ele estiver pensando na aposentadoria por invalidez, esse auxílio-doença ele é renovado a cada período que faz a perícia médica. Então, ele é renovado essas perícias médicas. Nessa perícia que ele for fazer, periódica, ele pode requerer para o seu médico que dê um laudo, né, que forneça ali um laudo que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho, para na hora que o médico perito do INSS for fazer essa perícia periódica, não mais prorrogar o auxílio-doença, então conceder a aposentadoria por invalidez para ele. Linha direta do Jornal Alerta Geral é o 085 99273 4353. Registrar aqui a nossa boa audiência pela Trici FM na região dos Inhamuns, em Itauá, sob o comando do ex-deputado estadual Idemar Citó, com uma emissora prestando serviços diariamente à comunidade dos municípios da região dos Inhamuns. Neuma, em Baturité, professor Paulo Bacelar, quer saber: o INSS negou meu pedido de aposentadoria e já tive 2 audiências e até agora nada. Quanto tempo demora para saber o resultado e será que eu vou ganhar a aposentadoria? Saber se vai ganhar, a gente não pode saber. Precisaria ver o processo, saber como é que anda, mas basta ela esperar. Se ela teve já a audiência na justiça, o juiz, infelizmente, ele não tem prazo para sentenciar. Essa sentença pode demorar, mas também pode ser rápido, pode ser logo depois que ele faz a audiência, o juiz já pode determinar a decisão. Existem juízes que dão sentença na hora da audiência, outros preferem dar depois. Então, a gente tem que aguardar a sentença para poder saber se ela teve direito ou não ao benefício. Francisco Henricó faz uma pergunta bem curta, professor Paulo Bacelar. O BPC é um salário mínimo? Sim, Luciano. Por lei, o BPC, que é o benefício assistencial deficiente físico ou ao idoso, é de um salário mínimo fixo e não tem direito a receber o abono anual, que é o 13º salário. Francineide Acácio, em São Luís do Curu, sou concursada há 22 anos e tenho 60 anos de idade, ou 60 anos de idade e 8 meses. Quando posso pedir minha aposentadoria? 60 anos de idade e 8 meses, professor Paulo Bacelar, 22 anos de contribuição, dever de casa feito. Não, Luciano, mas depende aí da atividade dela, né? Ela é servidora pública, então ela precisaria ter 88 pontos agora em 2021 ela não tem 82. E 8 meses. Se ela for professora, aí já teria direito à aposentadoria, então teria que esperar um pouco mais também, porque precisaria ter 25 anos de contribuição no mínimo. Então vai depender muito, mas por enquanto ela precisaria ter 62 anos de idade com os 15 anos de contribuição. Carla, em Aracati, professor Paulo Bacelar, meu pai paga a colônia de pescadores e neste ano faz 60 anos de idade. Pediu a aposentadoria e o pedido foi negado porque ele só tem 10 anos como pescador e, no caso, teria que apresentar 15 anos. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Tire essa dúvida da Carla em Aracati. O pescador artesanal, ele é uma das categorias de trabalhador rural e se aposenta com 15 anos de efetivo exercício da atividade rural, que pode ser de pescador também, mas precisa ter os 15 anos. Se ele não tem ainda os 15 anos, ele precisa trabalhar um pouco mais para pedir mais tarde, quando tiver os 15 anos. O Júnior está em Brasília e diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, já tirei algumas dúvidas com vocês, mas tenho mais uma dúvida. Vai fazer ou está completando 3 anos que dei entrada no pedido de benefício. Vai vir de forma retroativa desde quando eu dei entrada nesse pedido? Sim, Luciano. Se ele tiver direito lá na data do pedido da aposentadoria dele, ele vai receber o atrasado desde a data que ele deu entrada. Aparecida, em Paramoti. Meu pai já está pagando o sindicato desde 2003. Ele é agricultor. Há 9 anos está morando em Paraipaba e continua trabalhando na atividade agrícola, mas a filiação dele continua no sindicato de Paramoti. Vocês poderiam nos dar a orientação nesse caso? E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, o fato dela ser sindicalizada não vai dar direto um benefício para ela. Os indícios que a pessoa exerce atividade rural é você ser sindicalizado. Agora,
Se ela mudou de cidade, ela deve também mudar o cadastro dela para a cidade onde ela mora e onde ela exerce atividade rural. Então, se ela já está em Paraipaba, né? Se ela está em Paraipaba, ela deve ir lá no sindicato de Paraipaba fazer o cadastro dela, porque quando ela for dar entrada na aposentadoria, ela vai ter que dizer que trabalhou em Paramuti até uma certa data e trabalhou em Paraipaba a partir daquela data em diante. Então, ela precisa ter a autodeclaração dizendo onde ela trabalhou. E o fato dela apresentar os dois cadastros vai ser bom para ela, porque pode ser um indício de prova de que ela estava exercendo atividade rural. Maria ou Aparecida, então siga aí essa orientação do professor Paulo Bacelar, atualiza o cadastro do teu pai, porque o caminho fica mais seguro para pedir a aposentadoria. Nunes, em Pacajus, com um pedido de aposentadoria há 1 ano com o advogado. Mas não estou gostando. Posso trocar por outro advogado? Olha, é delicado falar sobre isso, mas pode sim. Você pode revogar os poderes daquele advogado e contratar outro. Porém, você deve acertar primeiro com aquele advogado, os honorários dele até onde ele já trabalhou, e ele, em comum acordo, ele pode passar o subestabelecimento para outro advogado, mas tudo vai depender das cláusulas do contrato que você assinou. Existem algumas cláusulas de desistência daquele advogado que há multa para você pagar aquele advogado que trabalhou até aquele momento. E é importante, como você sempre costuma dizer aqui, professor Paulo Bacelar, que as pessoas na área da Previdência, quando forem procurar um advogado ou uma advogada, confiem no trabalho desse profissional. Primeiro eu vou procurar o professor Paulo Bacelar porque é um cara que trabalha correto, é sério, e aí eu posso confiar. Mas esse conceito de seriedade precisa ser também levado a sério pelos segurados da Previdência Social, para não ficar trocando de advogado e aí, ao invés de ganhar tempo, acaba perdendo o benefício ou perdendo tempo nessa luta para conseguir um auxílio ou uma aposentadoria do INSS. E muitas vezes, essa troca é até injusta, porque às vezes o segurado pensa que o processo está demorando e é culpa do advogado, e às vezes não é culpa do advogado, é culpa daquela vara que está demorando, de marcar uma audiência, aquele juiz que demorou de dar uma sentença, de dar um despacho. Então você procure saber realmente como está o processo, para você não trocar de advogado sem necessidade e você acabar perdendo a confiança que você tinha naquele advogado por demora. O processo, ele é demorado, mas precisa saber se aquela demora é culpa do advogado ou não, para você também não trocar por um outro advogado e também dar no mesmo aquela expectativa que você tinha de dar certo. Tem muita gente que fala indevidamente que resolve processo rápido, então não vá nessa conversa de que aquele advogado vai resolver o que aquele outro advogado não resolveu. Então, cuidado com essas coisas para você não perder um advogado bom por um advogado que está te prometendo coisas que não pode cumprir. Mais uma pergunta longa, os ouvintes estão escrevendo aqui, viu, professor Paulo Bacelar? E a dúvida é do Farias em Pacajus. Comecei a trabalhar em 4 de janeiro de 1995, na atual empresa, onde continuo até hoje. Em 2020, dei entrada no pedido de aposentadoria, mas foi negado pelo INSS. Fui à Justiça, onde também perdi na primeira e segunda instância. O motivo do indeferimento se deu pelo fato da empresa ter emitido o meu PPP constando 5 anos com valores de ruído bem abaixo da realidade. O juiz deu como reconhecimento do período especial somente 20 anos. Observação dele: o período qual consta valores de ruído inferior aos demais anos é o mesmo dos anos com valores acima dos 85 decibéis. Solicitei outro PPP, onde a empresa emitiu com mais 3 anos abaixo do primeiro PPP. A empresa se nega a fazer a correção. Nesse caso, qual caminho devo tomar? Nesses casos de PPP, a saída é você entrar com ação trabalhista contra a empresa para ela fornecer o PPP correto. Nesse caso, o juiz ele pode até marcar uma audiência e também marcar uma visita de um médico perito, de um engenheiro de segurança do trabalho, para analisar o próprio ruído no local. Ele pode medir o ruído no local onde você trabalhou, para saber se esse nível de ruído que foi formado no PPP está correto ou não. Então a saída é uma ação trabalhista para a retificação do PPP. Vicente, em Martinópolis, me aposentei em 2019 por invalidez. Eu sou participante do PIS desde 1984 e todos os anos tiro o rendimento de R$150. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se ainda tem um acumulado no PIS que todo participante possui. E nesse caso, eu posso sacar o valor? Olha, o PIS, se você não sacar nos prazos corretos, ele retorna e você perde esse direito.
Então, se você tiver algum direito ainda de receber o PIS, basta que você vá na Caixa Econômica Federal e peça seu extrato vinculado e fale com algum servidor da Caixa para informar se você tem algum PIS acumulado ainda. Rocicléia, em Russas, tenho 54 anos de idade e mais 25 anos de carteira assinada. Queria saber quando posso me aposentar. E diz, eu não estou trabalhando atualmente. Este ano trabalhei 4 meses de carteira assinada. Luciano, ela precisa ter 62 anos de idade para se aposentar. Se ela tiver esse período como especial, com ruído ou com agentes químicos, físicos ou biológicos, poderia até encurtar esse tempo e a gente fazer um cálculo, mas com essa situação que ela informou, ela ainda precisa ter a idade de 62 anos para poder se aposentar. E nesse caso é aconselhável, professor Paulo Bacelar, que a Rocicléia continue contribuindo, porque ela tem pela frente pelo menos 8 anos para garantir a aposentadoria. E nesse período, se fizer contribuição, acaba tendo a cobertura de outros benefícios da Previdência Social. Perfeito. Luciano, só para lembrar sempre, você foi demitido, a pessoa foi demitida, volte a contribuir como autônomo, pelo menos uns 2 meses depois da demissão, então após o período do seguro-desemprego, porque se você ficar mais de 1 ano, ou às vezes mais de 2 anos sem contribuir, você pode perder a sua condição de segurado. E aí se você tiver um acidente, vier a falecer, os seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Se você tiver um acidente, ficar inválido, ou tiver algum auxílio-doença para receber, você não vai poder receber porque estava sem contribuir. Selma, em Sobral, estou afastada há 8 anos, fui chamada para fazer uma avaliação socioprofissional obrigatória judicial, aí ela dá o código, professor Paulo Bacelar, 3434, no dia 14 de outubro, o que significa? É necessário levar o quê nesse dia? Qual o significado desse código, dessa avaliação, professor Paulo Bacelar? Que até eu estou aqui à procura. Selma, o professor Paulo Bacelar está aqui buscando a informação sobre esse código 3434 e daqui a pouco tem resposta para você. Rosa, em Fortaleza, fiz 60 anos de idade. Quando entro no meu INSS, diz que já tenho 14 anos, mais 5 meses pagos, que faltam 9 meses a pagar. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Completando os 15 anos, preciso continuar pagando? 14 anos e 5 meses reconhecidos pelo INSS. Faltam apenas os 9 meses, mas tem a questão da idade, porque hoje ela tem 60 anos de idade. Pois é, Luciano, ela precisaria fechar os 15 anos e ter 61 anos de idade completados no ano de 2021. Se ela não fizer 61 anos em 2021, só com 61 anos e meio em 2022 ou com 62 anos de idade a partir de 2023. Posso responder Pode sim, professor Paulo Bacelar. Aquela pergunta da Selma em Sobral. Estou afastada há 8 anos, fui chamada para fazer uma avaliação socioprofissional obrigatória judicial, código 3434. Luciano, isso aí é para que aquele benefício que é concedido judicialmente, os juízes, eles dão prazo para você fazer uma avaliação, dão um benefício, mas você precisa fazer uma nova avaliação social para saber se você tem direito ou não a continuar recebendo esse benefício. Então você precisa agendar esse atendimento para poder você saber se prorroga ou não aquele benefício. Ou seja, é uma espécie de atualização cadastral, professor Paulo Bacelar? É uma espécie de saber se você ainda possui as condições para ter aquele benefício ou não. Professor Paulo Bacelar, para quem tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar aqui um recado para o nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. Sueli, em São Luís do Curu, gostaria de saber, a pessoa que tem epilepsia pode se aposentar pela doença? Não, Luciano, pela doença não. Você precisa ter constatado uma incapacidade permanente ou provisória por causa daquela epilepsia. Então, por exemplo, se você for motorista de ônibus, piloto de avião, você pode sofrer uma epilepsia a qualquer momento, dar um problema no seu trabalho, então você pode ter o seu benefício concedido por isso. Mas se uma pessoa é dona de casa, ou se ela não trabalha com risco de atingir outras pessoas, geralmente o juiz ele vai analisar o caso concreto para saber aquelas condições da pessoa para ela poder se aposentar ou não. Carlinhos, ouvinte diário da nossa FM 98.5, a nossa Sonzum Vale do Jaguaribe, ele está em São João do Jaguaribe e mandou o seguinte recado: meu vizinho já tem 66 anos de idade, tem provas de agricultor desde 1994. Em 2012,
trabalhou 6 meses de carteira assinada. Em 2013, trabalhou 8 meses. Em 2016, trabalhou mais 6 meses de carteira assinada. A esposa dele já é aposentada rural desde 2018 e tem DAP. E desde 2016, provas de agricultor, no caso do vizinho. Dá entrada sem precisar de advogado? Tem direito? E qual a aposentadoria que ele terá direito? Deu para entender aí toda essa exposição do Carlinhos em relação ao vizinho? Sim, Luciano, não tem problema esse período que ele trabalhou como carteira assinada, porque são períodos menores de 2 anos. Aliás, menores de... 1 ano, né? A cada ano aqui, né? Dentro de 1 ano, ele pode trabalhar durante 4 meses. Nesse período que ele trabalhou acima de 4 meses, no ano, ele vai excluir aquele período e ele vai contar aquele período rural antes e depois desse vínculo de carteira assinada. Isso não atrapalha porque ele terá provas, tem DAP, então ele terá provas de que exerceu atividade rural nesses períodos fora da carteira assinada. E aí ele vai ter direito à aposentadoria aos 60 anos de idade, ou a mulher com 55 anos de idade, que é a aposentadoria rural. Dona Maria em Russas, também ligada na nossa FM 98.5. Tenho 18 anos de contribuição e completei 60 anos de idade agora no dia 7 de setembro. Já posso me aposentar? Ainda não, Luciano, ela precisaria ter. Agora, se ela tem 18 anos de contribuição, não, ela só fez 60 anos agora. Então, realmente, ela teria que ter 61 anos em 2021. Se ela fez 60 em setembro, ela vai fazer 61 em setembro de 2022. Também terá que ter 6 anos e mais 6 anos para aposentadoria. Então, nesse caso, Luciano, é aqueles casos que a reforma atingiu em cheio a pessoa. Só vai se aposentar com 62 anos de idade a partir de 2023. A Sandra é nossa ouvinte em Quixeramobim, na região do Sertão Central, e não faz pergunta, apenas mandou uma mensagem de carinho a todos que fazem o Alerta Geral. Ela diz o seguinte: bom dia, sou fã deste programa riquíssimo em conhecimentos, parabéns. Sou a Sandra em Quixeramobim. Então, professor Paulo Bacelar, devolva para a Sandra as palavras carinhosas, generosas, que ela nos manda aqui no Alerta Geral. Quixeramobim, a terra aí da agência, eu conheço bem aí a agência do INSS em Quixeramobim, mando o meu abraço aí para ela e também para o gerente da agência de lá, que é o Aloísio. Um grande abraço ao povo de Quixeramobim, uma cidade bonita, conheço bem Quixeramobim, perto ali de Quixadá, então parabéns a você, obrigado pelo carinho. José Maria, direto do Rio de Janeiro, manda o seguinte recado, professor Paulo Bacelar. Tenho 59 anos de idade. Em dezembro de 2019, tinha 31 anos e 6 meses. E em agosto de 2020, fui desligado. Estou pagando de forma facultativa já faz 1 ano. Já posso pedir a aposentadoria? Ele diz que aos 31 anos e 6 meses de trabalho, né, foi desligado da empresa. Não, com 31 anos, ele tinha em 2019. Então ele vai pegar a regra de transição de 100%, que ele faltava 4 anos e 3 anos e meio. Então se faltava 3 anos e meio para atingir 35 anos em 2019, ele vai ter que cumprir um pedágio de 4 anos e meio, que é de 100%. Então ele só vai se aposentar com 35 mais 4 anos e meio, 39 anos e meio de contribuição. Se ele tiver 39 anos e meio de contribuição, ele se aposenta. Porém, ele não tem isso ainda, então ele terá que esperar aí a idade de 65 anos, com certeza, para poder se aposentar. Quer dizer que ele vai bater daqui a 4 anos e meio, ele bate nos 35 anos de contribuição, vai estar com 63 anos de idade e não poderá se aposentar. Terá que esperar, ou seja, mais 2 anos, somente aos 65 anos de idade. Possivelmente porque ele vai chegar aos 65 anos de idade antes desse pedágio de 100% que ele tinha. Arlindo, também no Rio de Janeiro, professor Paulo Bacelar. Minha mãe mora em Santa Quitéria, aqui no Ceará, onde temos a FM 97.3. Eu tenho uma dúvida. Meu pai faleceu em dezembro do ano passado e minha mãe deu entrada na pensão. O pedido foi indeferido. O que nós devemos fazer? Pois eles moraram 50 anos juntos e eles alegam, no caso o INSS, que não tem provas, que não existiam provas, sendo que eles moram em um assentamento. Luciano, a pensão por morte, nesse caso, pode ter sido indeferida pela falta de qualidade de segurado, né? Tendo que provar isso, e também
é mais um caso eles não fossem casados, provar também a união estável dos dois antes do óbito. Mas ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública, porque na justiça essas provas elas são relevantes, elas são relevadas pelo juiz, ele vai analisar o caso concreto com a entrevista, vai verificar realmente se ele era segurado ou não e poder conceder a pensão para ela. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, dessa pergunta que é importante do Arlindo em relação à mãe dele, quem mora em assentamento, em área rural, precisa ter também e construir as provas que os garantam, nesse caso, aos trabalhadores, esse caminho da aposentadoria rural. Perfeito, as mesmas provas que ele teria que ter de um agricultor que trabalha em alguma roça de alguém que cede aquela terra para ele poder trabalhar. Para a Ana Lúcia em Beberibe, que mandou o seguinte recado: tenho 36 anos de idade, sou agricultora, tenho a curatela de um irmão que recebe BPC. Algumas pessoas dizem que eu não me aposento. Gostaria de saber se isso é verdade ou não. Tire a angústia da Ana Lúcia em Beberibe, professor Paulo Bacelar. Não, Luciano, ela vai ter a aposentadoria dela aos 60 anos de idade, aos 55, né? Se ela apresentasse provas de agricultura durante 15 anos, independentemente dela ser a curadora do irmão dela ou não. Ou então, Lúcia, essa pergunta, essa resposta do professor Paulo Bacelar é extremamente importante. Ele diz, com conhecimento de causa e com conhecimento da lei, que aos 55 anos de idade, você, como trabalhadora rural, está com a aposentadoria garantida, mas é relevante você ter observado a outra recomendação do professor Paulo Bacelar. Já que você está na atividade agrícola, junte as provas e não tenha transtorno lá na frente quando for pedir a aposentadoria. Isso, Luciano. E essas provas elas precisam ser juntadas durante os anos. Não basta chegar na hora, não ter prova nenhuma e procurar uma declaração de alguém. Tem que ser provas materiais. Comprou algum elemento agrícola, guarde o recibo, guarde a nota fiscal, que você terá isso, que vai ser muito mais fácil de você provar no futuro, quando você for atingir a idade. E a favor da nossa ouvinte, né, da Ana Lúcia em Beberibe, tem a idade. São 15 anos de comprovação junto ao INSS para garantir a aposentadoria. Então você com 36 anos de idade, olha, tem ainda 20 anos pela frente para juntar todas essas provas no desenvolvimento da atividade agrícola. Eliette em Acopiara, eu queria saber se eu tenho direito ao salário maternidade. Trabalhei 3 meses de carteira assinada e depois tive que voltar para o Ceará. Tenho 10 anos que sou agricultora, mas eu só tenho o papel de energia da associação e o Bolsa Família, que comprova que eu sou agricultora. Tenho direito ao salário maternidade? Desenrola aqui para a Eliette, professor Paulo Bacelar. Luciano, ela precisa provar 10 meses de atividade rural antes do parto. Se ela tivesse trabalhado de carteira assinada antes do parto, até um ano antes do parto, ela teria direito até o salário maternidade sem precisar comprovar a atividade rural, porque o empregado ele não tem carência para o salário maternidade. Se ela for demitida antes de um ano, que o parto dela aconteceu antes de um ano da data da demissão, ela já teria direito ao salário maternidade como empregada. Mas se ela tiver deixado já de trabalhar como carteira assinada há algum tempo e estava exercendo atividade rural agora, antes do parto, teria que ter a comprovação de 10 meses anteriores ao parto para poder ter direito ao benefício. Reinaldo em Cascavel, trabalho de carteira assinada há 13 anos. Comecei a trabalhar com 18 anos de idade. Aos 35 anos de contribuição, estarei com 53 anos de idade. Vou conseguir me aposentar com 53 anos e 35 anos de carteira assinada? E como fica o valor do salário? Como fica o valor da minha aposentadoria? Não, Luciano, ele teria que ter 98 pontos, então ele teria que ter 63 anos de idade agora em 2021 para ele ter direito à aposentadoria. Se ele não tiver essa idade juntamente com o tempo para somar e dar 98 pontos, agora 98 em 2021, 99 em 2022, 100 em 2023 e por aí vai, ele terá direito apenas quando ele tiver 65 anos de idade à aposentadoria. O valor da aposentadoria será 60% de todo o período contributivo desde 94 até a data da aposentadoria, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Edilene em Quixadá, eu gostaria de saber por que o INSS, professor Paulo Bacelar, demora tanto para dar resposta aos pedidos de benefício. Ela diz, já está com 3 meses que eu coloquei o meu pedido de benefício e nenhuma resposta. Será que eu tenho o direito de receber os atrasados? Sim, ela vai receber os atrasados, você precisa esperar, ter paciência, porque o INSS tem um acordo de analisar os benefícios em 90 dias, já passou os 90 dias, já tem 3 meses,
aguarde que seu benefício sairá a qualquer momento. Jeane Magalhães, em Santa Quitéria, diz que é paciente de câncer há 3 anos, conseguiu um auxílio por 2 anos, mas o benefício foi cortado. Aí diz, coloquei na mão de um advogado e agora ele me falou que está quase ganha a minha causa. Porém, vão ser descontados todos os auxílios emergenciais que recebi. Isso está certo? Continua a Jeane Magalhães. Quando eu estava recebendo o auxílio emergencial, já tinha acabado o auxílio doença e agora vou receber o auxílio doença. Luciano, porque o auxílio doença ele vai retroagir a data que foi cessado o benefício. Então, ele vai retroagir e vai manter esse benefício até hoje. Então, naquele tempo concomitante que ela recebeu o auxílio emergencial, o INSS tem descontado. A gente tem discutido isso na justiça. Alguns juízes estão excluindo, não estão descontando esse período do auxílio emergencial e outros sim. Então não há uma decisão unânime se esse desconto é devido ou não. Então cabe ao seu advogado, caso ele queira discordar desse desconto e entrar com ação pedindo para que ele não seja descontado. E nesse caso, desse relato da Jeane Magalhães, professor Paulo Bacelar, tem 2 caminhos aqui, né? Pelo que eu entendi. Por exemplo, se ela não estava recebendo o auxílio doença e recebeu o auxílio emergencial, em princípio, não tem nenhuma irregularidade. E quando ela for receber o auxílio doença de forma retroativa, esse período do auxílio emergencial pode ser descontado ou não receber, durante o período que recebeu o auxílio emergencial, o auxílio doença. Mas o auxílio doença geralmente ele é maior do que o auxílio emergencial, então por isso que ela não pode optar. Ela vai ter que receber o auxílio doença, porém com o desconto do auxílio emergencial. É vivendo e aprendendo aqui na companhia do professor Paulo Bacelar. Você agora, pode... Pois não, agora, professor? Luciano, a discussão que a gente coloca em relação a isso, o debate, se o INSS negou aquele benefício indevidamente, ela não deveria descontar, porque ele não era para ela estar recebendo auxílio emergencial, e sim aquele benefício que o INSS negou. Vitor em Camusim, a minha avó tem 57 anos de idade, é agricultora, tem 13 anos de contribuição, não tem marido, tem 4 filhos, encaminhou os papéis quando fez 55 anos de idade, o pedido foi negado e agora está nas mãos de um advogado. Eu queria saber se a minha avó tem direito à aposentadoria rural. Olha, assim, pelo que ela relatou, não ainda, porque ela não tinha 15 anos de agricultura, ela precisa ter 15 anos. Se o advogado dela entrou com ação, é porque ele deve estar discutindo algum período que o INSS não considerou como atividade rural. Martins, em Icó, sou doente de depressão e ansiedade. Fiz perícia, deu negado, botei na justiça e também veio negado. Tenho 46 anos de idade, 6 meses de contribuição. Vai dar problema quando eu for me aposentar? Ela tem... O Martins. Esse auxílio-doença que ele deu entrada, ele irá contar para tempo de contribuição. Porém, ele só tem 6 meses de contribuição. Ele deverá ter 15 anos de contribuição para se aposentar. Ou então ele se aposenta por invalidez. Então vai depender muito da doença dele, do laudo médico, que determinar se ele está incapaz permanentemente ou provisoriamente. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, à espera desse benefício do INSS, o Martins e outras pessoas na mesma situação podem também contribuir de forma facultativa para o INSS? É aconselhável? É aconselhável, porque aquela história, Luciano. Você não sabe se o benefício vai ser concedido. Então, para você se sobreguardar e não perder a condição de segurado, porque se você ficar esperando 2 anos para aquele benefício conceder e ele não é concedido, você perder isso na justiça, você perdeu 2 anos da sua vida. Você não pode pagar retroativo mais. Então, é bom, é viável que a pessoa possa continuar contribuindo como facultativo, pelo menos a cada 6 meses, para não perder a condição de segurado. Antônia, em Acopiara, sou aposentada especial por tempo de serviço. Posso trabalhar ou atrapalha o meu benefício? Se ela for aposentada com aposentadoria especial, ela pode voltar a trabalhar. Só não pode trabalhar nas mesmas condições que gerou a aposentadoria especial. Por exemplo, um frentista, ele é aposentado com aposentadoria especial. Ele não pode continuar no posto de gasolina como frentista. Ele pode trabalhar no escritório, pode trabalhar ali na conveniência, no caixa, por exemplo, mas não pode voltar a ser frentista porque tem que se afastar da atividade especial. A linha direta do Jornal Alerta Geral para você tirar a sua dúvida é o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Regina, em Sobral, tem uma filha que recebe o BPC
e ela tem um filho de 3 anos que é autista e apresenta deficiência auditiva. Eu gostaria de saber se ele recebe um benefício. Segundo a Regina, são 4 pessoas na mesma família, na mesma casa, sob o mesmo teto. Luciano, o benefício assistencial, ele depende da renda familiar per capita. No caso do filho dela autista, quando dá entrada, esse BPC que a filha já recebe, ela vai considerar como renda e vai contar como para cálculo da renda per capita familiar. Então, se a renda per capita familiar for maior do que 1/4 salário mínimo, possivelmente o INSS irá negar esse benefício. A gente iria para a Justiça para analisar o caso como todo, que a Justiça pode flexibilizar essa questão de 1/4 do salário mínimo. E nesse novo momento, com as regras que foram alteradas, professor Paulo Bacelar, que permitem em determinados casos que a renda per capita sendo de até meio salário mínimo, aí garante-se também o benefício. Nesse caso, a Regina se enquadra nesse perfil aqui? Depende muito da perícia médica. Para ser considerado meio salário mínimo, você precisa ter uma deficiência grave. E aí pode ser que o caso do autista seja grave ou não. Então vai depender muito do laudo e do nível de autismo que essa pessoa tem. Gorete, em Martinópolis, sou aposentada na área da saúde, tenho 15 anos de contribuição na área da educação e estou com 63 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria na educação? Ela já tem 15 anos de contribuição, então, não sendo na educação ou não, ela já tem direito à aposentadoria porque ela já tem 63 anos de idade. Mas ela disse que tem outra aposentadoria, pelo que eu entendi, professor Paulo Bacelar. Ela é aposentada na saúde. Pode ser que se não for no mesmo órgão, no mesmo ente, ela vai ter 2 aposentadorias. A área da saúde pode ter uma área técnica também, pode acumular. Mas se for de órgãos diferentes, por exemplo, se ela se aposentou na área da saúde no estado e trabalhou na área da educação no município, ela pode se aposentar e ter as 2 aposentadorias. Professor Paulo Bacelar, final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma vez, os nossos agradecimentos com a sua presença aqui para abrilhantar essas informações tão importantes para os nossos ouvintes e internautas no Brasil inteiro que recorrem ao Jornal Alerta Geral para ter segurança sobre as dúvidas na área do INSS. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom final de semana e até o próximo encontro aqui no Alerta Geral. Eu que agradeço, Luzenor, estou sempre aqui à disposição, o prazer é sempre meu e até o próximo programa. Grande abraço a você, ouvinte internauta.